Olá pessoal, hoje eu vou estar falando sobre Paulo e Silas. Aqui em Atos capítulo 16, fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Eu vou falar aqui a partir do versículo 6, né? No iníciozinho que fala que Paulo passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, né? Ele estava fazendo uma viagem missionária e estava passando por alguns lugares. E no versículo 6 diz que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, Paulo e Silas, eles estavam sendo direcionados por Deus, aonde ir e aonde não ir, aonde pregar a palavra e aonde não pregar. Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar, eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. E no versículo 7 diz que quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia mais uma vez, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, Paulo e Silas, eles tinham a direção de Deus em tudo que eles iam fazer. Para onde que eles iriam? No versículo 9 diz que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo, ele teve uma visão para ir para a Macedônia, né? Que um varão da Macedônia rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, imediatamente, né? Logo depois dessa visão, Paulo procurou ir para lá, porque ele entendeu, né, que o Senhor chamava ele para anunciar o Evangelho lá. Então, Paulo, ele vivia debaixo da direção de Deus, ele vivia debaixo da obediência de Deus. Ele era direcionado o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E ele obedeceu. O Senhor falou: vai para Macedônia. O Senhor mostrou que lá precisavam de ajuda. E ele foi. Ele logo depois da visão, ele obedeceu e foi para Macedônia, porque ele entendeu o chamado do Senhor. Ele não retrucou. Se o Senhor falava: não vá, o Espírito Santo de Deus impedia: não vai, não ia. O Senhor chamava, ele ia. Ele vivia debaixo de uma obediência, ele vivia debaixo da direção do Senhor. E aqui no versículo 14 diz, né, Paulo, quando ele chegou lá na Macedônia, né, ele estava procurando um lugar, né, para oração. E no versículo 13, né, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, aqui mais uma vez Paulo estava sendo direcionado por Deus, porque ele estava procurando um lugar para orar. Então ele foi para o rio, né, julgando ali ser um lugar bom para ele orar. Ele foi direcionado por Deus: vai para lá, né? O Espírito Santo de Deus mostrando a ele que lá seria um lugar bom para ele orar. Mas chegando lá, tinha algumas mulheres, né? E era um lugar bom para orar? Não, ele não estava sozinho. Tinham pessoas lá. Por quê? Ele estava sendo direcionado por Deus para lá porque tinha um propósito dele estar lá. Então, uma certa mulher, no versículo 14, né, diz: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. Servia a Deus. Mas existem pessoas que servem a Deus, mas que não são libertas e que precisam de uma libertação, né? Servir a Deus não significa nada. Às vezes conhecemos pessoas dentro da igreja, né? E achamos que aquelas pessoas são salvos. Nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Então, tá na igreja, serve a Deus, mas não é salvo. E essa Lídia, né, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então o Senhor abriu o coração dela. É por isso que eu peço nesse momento que Deus venha abrir o coração de vocês.
Sempre nós temos que pedir ao Senhor quando formos orar por alguém, quando formos falar de Jesus para alguém, devemos pedir ao Senhor que abra o coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa estar recebendo a palavra, que abra os ouvidos espirituais dela para ela ouvir e o coração para receber a palavra do Senhor. Então o Senhor abriu o coração de Lígia para ela receber, né, ficar atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Então Lígia foi batizada. Ela e a sua casa, né, rogou a Paulo, dizendo: entre na nossa casa. Então elas receberam, né, o profeta do Senhor, né. No versículo 16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Aqui é uma outra jovem, né? Falando de uma outra jovem. Então já começou ali a libertação na Macedônia. A Lígia, que precisava, né, ser batizada, que precisava aceitar o Senhor Jesus, ela servia, mas precisava aceitar o Senhor Jesus na sua vida, precisava ser batizada. Já começou a libertação com a vida de Lígia. E aqui no versículo 16, né, vai falar sobre uma outra jovem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Mais uma vez, né, eles estavam saindo para orar e apareceu uma outra pessoa, né? Quando a gente está em uma vida de santidade, né, uma vida de oração, o Senhor vai fazendo na nossa vida, né, vai fazer através de nós para a libertação da vida de outros, né. E essa jovem aqui, ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucros, né, aos seus senhores, né. Então as pessoas não querem que as outras sejam libertas enquanto está sendo bom para eles, está trazendo benefício para eles, está muito bom. Às vezes tem pessoas na família, né, que precisam de Jesus, mas que precisam ser libertas, que precisam do Senhor Jesus Cristo na vida dela, mas se elas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, vai haver mudança, elas vão deixar de fazer, né, o que elas faziam, de trazer benefício, né. Às vezes vai pensar assim: elas trazem benefício pra gente do jeito que elas estão, então é melhor que fique assim, né? Porque essa Lígia tinha espírito de adivinhação e trazia benefícios para os seus senhores, né? Dinheiro. Às vezes pessoas na nossa família ou pessoas que conhecemos que nos tragam benefícios, que dão presentes porque elas têm dinheiro, ou pelas atitudes dela, né? Porque o que elas fazem, o que elas falam para a gente, trazem algum benefício para nossas vidas. Então, se elas forem libertas, elas vão mudar as atitudes delas, elas vão viver uma vida com o Senhor Jesus. Não que elas serão ruins, né? Mas que talvez elas mudem algo na vida delas, como Lígia. Vai haver mudança. E às vezes as pessoas pensam assim: não, eu não quero que haja essa mudança, né? Porque eu vou deixar de ser beneficiado. Não pense dessa forma, né? Não pense desse jeito. Precisa haver mudança. Às vezes é você que precisa ser mudado e tá pensando, né? Se eu for mudado, né? Eu vou deixar de agradar o outro. Eu vou deixar de beneficiar o outro. Não pense no outro. Só pense no que Deus quer para sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida. Somente isso. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. O outro, Deus vai cuidar do outro. Não pense pelo outro, pense no que o Senhor quer. Somente obedeça ao Senhor, a direção do Senhor. No versículo 17 diz: essa jovem, né, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Ela seguia a Paulo dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, né? Às vezes as pessoas estão elogiando você, estão
falando verdades, né? Você é servo do Senhor, estou trazendo elogio, mas às vezes não são elogios, né, para honrar Deus. São elogios, às vezes, né, que quer trazer o seu ego, exaltar o seu eu. E você não pode aceitar isso. Não aceita, repreende em nome do Senhor Jesus, porque nós não somos nada sem o Senhor. Nós não fazemos nada sem o Senhor Jesus. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo é por Ele e para Ele. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado na sua vida, através de você. E toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele. Então, existem elogios que não vêm para nos promover, vêm para nos destruir. E se a gente receber como nós, para nós, não. Então, essa mulher estava fazendo isso. Ela tinha espírito de adivinhação, né? Ela estava lá falando sempre que era um servo do Senhor, estava elogiando, falando, fazendo a revelação, né? E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, Paulo, ele reconheceu que aquilo dali não era de Deus. Ele reconheceu que tinha um espírito naquela mulher. Ele repreendeu na mesma hora. Ele ficou perturbado com aquilo. Ele não aceitou aquilo, não recebeu aquilo. Ele repreendeu, ele mandou, ordenou que saísse. Na mesma hora ele saiu. O espírito de adivinhação. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Lá na frente eu vou ler, né, que Paulo e Silas, eles não eram judeus. Eles eram romanos, como esses homens. Então, eles estão dizendo aqui que Paulo e Silas não eram. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles levaram Paulo e Silas à praça, na presença dos magistrados. Às vezes as pessoas estão nos levando, né, à praça para nos envergonhar. A praça é nos expor, né, diante de pessoas, estão nos envergonhando diante de pessoas, né, estão dizendo, né, que nós somos o que nós não somos. Aqui está dizendo que eles são judeus, eles não eram judeus, eles eram romanos. Às vezes estão dizendo, falando que você é o que você não é, e na multidão, na praça, te expondo na frente de pessoas, né? E Paulo e Silas, eles estavam o tempo todo debaixo da direção do Senhor. Eles estavam o tempo todo sendo direcionados pelo Senhor, em obediência ao Senhor, e só estavam fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus queria que eles fizessem. E eles só estavam fazendo coisas boas, libertando, falando, pregando. Ele estava libertando de espíritos, né, que são coisas ruins, espíritos de adivinhação, espíritos de demônios, libertando pessoas, até mesmo Lígia, que parecia que servia o Senhor, mas que precisava conhecer o Senhor, aceitar o Senhor Jesus, ser batizado. Então ele só estava servindo o Senhor, mas o que ele sobreveio? Lhe sobreveio coisas ruins, né? Porque nós seremos perseguidos, seremos afligidos, sofreremos, mas o Senhor Jesus Cristo está conosco. O Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, passaremos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Então, teremos aflições, né? São momentâneos, não é a nossa vida inteira com aflição, são momentos de aflições, mas devemos vencer isso. Não devemos nos prostrar diante das aflições. Servir ao Senhor Jesus não significa que nós viveremos felizes o tempo todo. Significa que o Senhor passará conosco em todas as dificuldades. Teremos aflições nesse mundo, mas nós
passaremos elas com o Senhor Jesus Cristo. Nós venceremos como Ele venceu. Continuando aqui, né? Eles levaram Paulo e Silas à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, estavam fazendo o que era bom, né? Pregando a palavra do Senhor, e estavam dizendo que estavam perturbando, né? Às vezes você está querendo levar uma palavra para alguém, querendo consolar alguém, e a pessoa pode achar que você está perturbando, porque talvez esteja trazendo mudança, né? E é difícil a mudança, né? As pessoas nem muitas vezes aceitam a mudança, até mesmo nas nossas vidas. Às vezes a mudança traz constrangimento, mas a mudança é necessária, né? Na nossa vida, na vida do outro. Aqui, continuando, diz que estão perturbando a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Estão dizendo, somos romanos, eles são judeus, estão dizendo que eles são o que eles não são, né? Visto que somos romanos. Só que Paulo e Silas também eram romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha isso, a multidão se levantou unida contra eles. Às vezes, alguém fala algo que você fez, que você não fez. Alguém se levanta e fala que você é o que você não é. Aí se levanta uma multidão que nem sabe o que está acontecendo, né? Nem sabe a verdade sobre você. Se levanta uma multidão unida contra você, te caluniando, te açoitando com palavras, injustamente, né? Isso é calúnia, você está sofrendo calúnia, difamação, mas Deus está vendo tudo. Fica tranquilo, não se preocupe, Deus está vendo tudo, Ele tem um controle de tudo. Você chegou até aqui, debaixo da direção do Senhor, tendo Deus sob o controle de tudo, fica tranquilo, Ele continua no controle. Não é porque isso está acontecendo que Deus não está no controle. Se as coisas boas acontecem na sua vida, Deus está no controle. Se as coisas ruins acontecem, o que está acontecendo, Senhor? Deus continua no controle. Fica tranquilo ou tranquila, se tranquilize. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Além de açoitarem, muitas vezes, né, deram muitos açoites, rasgaram as vestes, envergonharam na praça, sofreram, ainda foram lançados na prisão. Meu Deus, misericórdia. Talvez você esteja passando por tudo isso, né? Calúnia, difamação, injustiça, fala o que você é, o que você não é, se levanta uma multidão unida contra você, sem saber realmente a verdade sobre você, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Paulo e Silas aqui, eles não mereciam passar por isso, porque eles estavam só fazendo coisas certas, corretas diante de Deus. Então, talvez você também não mereça passar por isso, porque talvez você tenha pedido a direção a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Talvez você viva, né, debaixo de oração, debaixo de direção de Deus, direcionado em tudo que você vai fazer, você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, tudo você apresenta ao Senhor, o que você deve fazer ou não, se você vive uma vida de santidade, né, uma vida de comunhão com o Senhor, como Paulo e Silas viviam, né, como Paulo sempre orava ao Senhor, tinha visões, sempre ia orar, se procurar um lugar, se preparar, se separar para orar ao Senhor. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E isso sobreveio. O mal sobreveio, né?
ele sofreu injustamente, foi injustamente, sim. Ele poderia talvez falar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Poderia questionar a Deus, talvez ele poderia murmurar contra Deus, porque muitas das vezes nossos questionamentos saem como murmuração diante de Deus, né? Deus, ele só quer que nós venhamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. A palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o Senhor diz todas, são todas. Não são somente as coisas boas, não. As coisas boas acontecem na nossa vida, a gente fica feliz. Ah, Senhor, está cooperando para o meu bem. Você recebe uma notícia, viu? Está cooperando para o meu bem, glória a Deus. Mas o Senhor diz todas as coisas, todas. Ele não disse as coisas boas vão cooperar para o seu bem. Se o Senhor diz todas, você tem que entender que são coisas boas, são coisas ruins. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, até as ruins. Então, o que você está passando agora, você tem que entender que vai cooperar para o seu bem. Você pode não entender agora, mas você tem que confiar. Não importa o que esteja acontecendo, o que dizem as circunstâncias ao seu redor, não importa. Você só tem que confiar que vai cooperar para o seu bem. Simplesmente isso. Não está conseguindo orar? Chora. Chora diante do Senhor. Você precisa chorar? Chora. Se derrama diante do Senhor em lágrimas. Chora mesmo. Porque o Senhor vai receber as suas lágrimas. O Senhor vai colher as suas lágrimas. E Ele vai te honrar. Não se preocupa, somente confia no Senhor, porque Ele continua no controle de tudo. Continuando aqui no versículo 22, né? Não, no versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Nossa, pra que tanta segurança, gente? Para Deus, meu filho, não tem impossível, não tem segurança, não tem nada. Pode guardar 7 chaves, mas Deus é Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Gente, olha isso. Paulo e Silas foram açoitados. Muito, muito açoitados. Foram lançados em prisões. Foram lançados na prisão, rasgaram suas vestes, se levantou uma grande multidão contra a vida deles. Por que, gente? Por nada. Eles não fizeram nada. Eles estavam somente obedecendo a Deus. Eles não fizeram nada. E tudo isso aconteceu a eles. Eles tinham motivo para reclamar? Sim. Eles tinham motivo para murmurar, para questionar a Deus por que aquilo estava acontecendo, por se lamentar, Senhor, por que isso está acontecendo? Eles tinham motivo para isso? Tinham muitos motivos, gente. Talvez você esteja passando por isso agora e tenha motivos para reclamar, para murmurar. Sim, você tem. Mas olha o que Paulo e Silas fizeram. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você tem 2 opções em meio ao que você está vivendo. Você pode se fazer de vítima, que você realmente é a vítima, você está sendo injustiçado, está sofrendo calúnia, difamação, estão dizendo que você é o que você não é. Uma multidão se levantou unida contra você sem saber da sua vida, quem você realmente é. Você está sofrendo, sim, calúnia, difamação, você pode se fazer de vítima, você tem 2 opções. Se fazer de vítima em meio a tudo isso, ou a outra opção, orar e louvar o nome do Senhor Jesus. Qual você escolhe hoje?
Se você se fizer de vítima, pode ter certeza que você vai continuar nessa prisão. Talvez você já esteja nessa prisão por anos. Não tenha acontecido agora, talvez você esteja nessa prisão por anos, mas não importa o tempo. Deus, Ele só precisa de um momento para te tirar disso. Não há impossível para Deus. Não importa o tempo que você esteja preso. A quantidade de correntes, quão forte seja essa prisão, como aqui, uma prisão de segurança. Quantos anos você está nisso? É uma prisão de segurança, Satanás já tem a certeza de que você não vai sair disso. Não importa. Você só precisa tomar uma decisão hoje. Decida a se levantar, orar e louvar o nome do Senhor Jesus. Não olhe para tudo isso que você está passando. Não se lamente, não chore pelo que você viveu, pelo que fizeram com você. Decida hoje a mudar. Decida a se levantar, a orar ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Somente isso. Porque enquanto você estiver louvando, orando o nome do Senhor Jesus, Deus vai te tirar dessa prisão. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, é maravilhoso, maravilhosíssimo demais. E aqui diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ei, será de repente. É só você orar e louvar o nome do Senhor que de repente você vai ser solto, liberto dessa prisão. Quando você perceber você orando, não importa o tamanho da sua dor, você está chorando, você não consegue falar, você não consegue orar, não consegue louvar, se derrama em lágrima, né? Existe um momento da dor, um momento que é necessário você chorar, um momento que é necessário você se lamentar, clamar ao Senhor. Então vá, se lamente, ore ao Senhor e depois você vai louvar o Senhor, orar ao Senhor. Comece a buscar ao Senhor força, mesmo com gemidos, com dor, com lágrimas. Comece a pedir ao Senhor em pensamento: Senhor, renova minhas forças, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa prisão, me ajuda, Senhor. E o Senhor vai em pensamento, e o Senhor vai te dando força, vai te dando renovo, e você vai estar, de repente, você vai se ver de pé, louvando e orando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é assim, Ele faz de repente. Deus é Deus. De repente, olha o que aconteceu. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não somente você, mas todos. Através de você, Deus vai libertar a todos que estão nessa prisão, na mesma prisão que você está agora. Deus vai libertar todos. Se levanta, ore ao Senhor, louve ao Senhor, porque tem um monte de gente aí preso como você aí. Você está passando por isso daí, Deus te levou até aí para te mostrar que muitas pessoas estão nessa mesma dor que você, passando pelo mesmo que você e precisam sair disso, precisam ser libertos, precisam de você. Se levanta, ore, louve ao Senhor, porque muitas vidas estão precisando ser libertas agora. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida libertação agora, em nome de Jesus. Gente, Deus é lindo, maravilhoso. E aqui, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Gente, coitado desse carcereiro, né? Ele vai lá, ele coloca você numa prisão com segurança, lança na prisão com segurança, um cárcere interior, ele segura os pés no tronco e ele acorda e vê você solto, todas as prisões abertas. Coitado, né, bicho? Ele vai ficar louco. Ele quis
quando ele viu a porta da prisão aberta, ele tirou a espada e quis se matar. E cuidando que os presos já tinham fugido, né? Achando que fugiu todo mundo. Vou morrer, porque eu vou morrer mesmo, é melhor eu tirar minha vida, né? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Calma, estamos aqui. Paulo, ele fugiu? Não, ele ficou lá. O Senhor abriu a porta para ele, para todos. Ele falou: fica todo mundo aqui, né? Ele cuidou da vida daquele homem, né? Porque Deus tinha um propósito também na vida daquele homem. Gente, aqui falando, voltando aqui antes, né? Que de repente lhe sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Olha isso, Deus, ele vai te honrar. Olha, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso daqui é o sobrenatural. Um terremoto acontecer e abrir as portas das prisões. É um sobrenatural de Deus, gente. Isso é impossível. Olha, não importa o que você está vivendo hoje, creia que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, que Deus, ele vai te honrar. Deus é maravilhoso, gente. Não importa o que você está vivendo, não importa, digo mais uma vez, não importa o que você está vivendo hoje, não olha para o hoje, somente confie no Senhor de todo o teu coração. Aqui, Paulo falou, né, com aquele carcereiro, não faça isso, não tire a sua vida, nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Engraçado que o carcereiro, talvez a gente pense assim, né? O carcereiro, ele perguntou: o que é necessário que eu faça, né, para me salvar? Aí talvez eu pense assim, né? Ele tá perguntando para me salvar? Para quê? Porque o cara lá que mandou ele prender, né, com segurança, vai matar ele, né? O que eu faço para me salvar na mão do homem, né? Mas aí Paulo e Silas, né? Gente, ele aproveita a oportunidade, pega essa oportunidade e fala de Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor. Somente isso. Serás salvo tu e a tua casa. Tem na palavra do Senhor dizendo também que pregue a tempo e fora de tempo. Mas você pensa assim, não é o momento, né, para isso. É a tempo e fora de tempo, qualquer momento, gente. Pegou uma oportunidadezinha ali, ó, fala de Jesus. A todo tempo. Ele falou aqui, ó, aproveitar a oportunidade que eu preciso para me salvar. Para te salvar, né, da mão do homem, é só crer no Senhor Jesus Cristo, ele vai te salvar. Mas para você se salvar, né, ter a sua salvação eterna com o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Vou repetir. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em tua casa. Paulo não perdeu a oportunidade. Pregou a palavra do Senhor Jesus para ele e para a casa dele. E todos foram salvos. Porque tinha um propósito de Paulo e Silas estarem ali naquela prisão. Tem um propósito porque você está nessa prisão hoje, pelo que você está passando hoje, porque você está sendo caluniado, difamado, está sofrendo injustiça, porque você está vivendo tudo isso hoje. Tem um propósito. Tem um propósito. Deus vai te honrar. E através disso daí, Deus vai libertar muitas vidas. Deus queria libertar a vida desse carcereiro, mas como Paulo ia chegar lá? Era necessário ele estar lá na prisão para que aquele carcereiro fosse liberto. Então, não queira entender o que Deus está fazendo. Somente confie que Deus está no controle de tudo.
que tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez eu estou repetindo, todas as coisas cooperam para o teu bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, confie, não murmure, não reclame, não se faça de vítima. Somente ore e louve o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está no controle de tudo. Foi salvo o carcereiro e toda a casa dele. Quantas pessoas precisando de Jesus aí? E a gente vai ficar se lamentando, chorando pelo canto, fazendo de vítima. Seja forte e corajoso. O Senhor diz, seja forte e corajoso, não temas. A palavra do Senhor diz, não temas. Todos os dias tem uma palavra para a nossa vida. Não temas hoje, não temas amanhã, não temas depois de amanhã, todo dia. Pode guardar isso para a sua vida. Não temas. Lembre-se disso, todos os dias, não temas. Já acorda pensando, não temas. Pensar, Gabriela, não temas hoje. Já acordar assim, não vou temer. Não sei o que me sobrevirá, mas eu não vou temer. O Senhor está no controle de tudo. E tomando-os ele naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergalhões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então ele pegou Paulo e Silas, lavou os vergalhões dele, cuidou dele. E Paulo e Silas foram lá eles foram lá e batizaram aquele carcereiro e todos os seus. Eles foram libertos, foram transformados, foram batizados. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E você vai se alegrar, tá? E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente. Né? Levou na praça, à frente de todo mundo, publicamente, né? Açoitaram-nos publicamente. E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Aqui está dizendo, né? Sendo homens romanos. Eles estão dizendo, nós somos homens romanos. Como eu falei lá no início, lá, né? Estavam falando que eles eram judeus, eles não eram, eles eram romanos. Estão dizendo que você não é. E eles eram romanos como aqueles homens eram romanos. Às vezes você pensa assim, ó, é da minha família. Eu sou da família, eu sou romana também, eu sou como vocês estão fazendo isso comigo, da família, gente. Às vezes você pensa, né, somos da mesma igreja, somos da mesma família, é meu amigo. Gente, infelizmente, Paulo e Silas, eles passaram por isso. O Senhor deixou exemplo para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo tem exemplo para tudo, ensinamento para tudo. O Senhor diz, medita na minha palavra de dia e de noite. A palavra do Senhor é vida. Então, a gente tem aqui, exemplo do que eles passaram, eles sofreram também. E eles não murmuraram contra o Senhor. Eles oraram e louvaram o nome do Senhor. Não olhe para quem está fazendo isso com você. Não olhe para isso. Eu sei que é doloroso. Eu não estou falando aqui, gente, de algo assim que vocês estão vivendo desvalorizando a dor de vocês. Não. Eu sei. Eu não sei o qual é a sua dor, porque só você que está vivendo. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei o quão difícil é. Mas não
escolha se fazer de vítima, se lamentar, questionar. Escolha orar e louvar o nome do Senhor Jesus. É a melhor opção, que você será liberto disso. E Deus vai te honrar, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Não olhe para as circunstâncias. Por favor, gente, creia nisso. Aqui, ó, Paulo, ele falou, né? Nos açoitaram publicamente e agora querem encobertamente nos mandar ir? Não, não será desse jeito. Gente, Deus vai te honrar publicamente. Foi publicamente que te caluniaram, te difamaram? Publicamente Deus vai te honrar. É publicamente, gente. Fica tranquilo. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles tremeram, ouvindo que eram romanos. Eles tremeram, poxa vida, eles são romanos. Fizemos isso com os nossos, né? Fizemos isso com os nossos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Você será renovado, terá forças. Depois de tudo isso que você passar, você ainda terá força, como Paulo e Silas, para confortar os seus irmãos ainda. Que às vezes, seus irmãos, os que estão ao nosso redor, os mais próximos, estão lá, né? Se lamentando, triste, falando, puxa vida, você passou por isso, aquilo, e está sofrendo, né? Poxa vida, as pessoas que amam a gente estão lá sofrendo por causa da nossa dor, sofrendo com o que nós passamos, né? Sofrendo com o nosso sofrimento. Mas você terá tão grande força que você vai confortar os outros ainda. Deus é lindo, né, gente? Deus é tremendo. Deus venha renovar suas forças nesse momento, que você tenha essa força para você se levantar.